Coleção Clássica Marvel, volume 7, Capitão América número 1. Esse aqui é mais um volume da coleção que a Panini está lançando, que traz as primeiras histórias de personagens famosos da Marvel, de quando o Stan Lee começou a ficar praticamente responsável pela editora, né? E aqui dessa linha é o 7º volume e o primeiro que traz as histórias solo do Capitão América. Não as histórias originais do Capitão América, nas quais inclusive o Stan Lee já tinha trabalhado, que existiam lá desde os primórdios da Marvel, eram bem mais antigas do que Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e outros personagens, mas as histórias do Capitão América depois que o Stan Lee começou a ter esse controle, em que ele estava junto lá com o Jack Kirby, praticamente reformulando o mundo dos super-heróis nos quadrinhos. E aqui essa história, são histórias que ocorrem depois dos Vingadores serem reunidos, no caso depois do Capitão América ter sido resgatado pelos outros Vingadores. E a gente começa a ver o Steve Rogers no presente, meio que se adaptando à vida nessa nova realidade que ele está vivenciando. Ele está lá na mansão dos Vingadores. Inclusive aparece aqui o Jarvis. Eu acho que é a primeira edição que aparece o Jarvis. Não me lembro dele ter aparecido na revista dos Vingadores, mas eu posso estar enganado, que tinha algum tempinho que eu li a revista dos Vingadores. E o Capitão América, ele começa tranquilo assim na mansão dos Vingadores, de boa, assim, lendo uns materiais assim do passado, sobre as coisas que ele tinha vivido antigamente, quando um grupo de bandidos resolve atacar a mansão dos Vingadores e o Capitão América tá sozinho lá. E essa é a primeira aventura dele, basicamente lidar com bandidos comuns, em que uma série de bandidos comuns, acho que são quase 10, sozinhos, sem ajuda dos outros Vingadores. E na verdade eu achei uma edição muito boa, apesar de ser uma aventura trivial, digamos assim, porque para os padrões da época, né, ela mostra muito bem as habilidades marciais do Capitão América. E assim, mesmo eu nunca fui um leitor muito assíduo do Capitão América. As coisas do Capitão América mesmo eu li a partir da run do Brubaker, perto de lá com aquele início do Soldado Invernal, quando foi a criação do Soldado Invernal. E eu não li basicamente nada solo do Capitão América antes disso. E então eu estava até um pouco curioso para saber como iam ser essas histórias. E assim, eu sei que dentro da história o Capitão América é um artista marcial muito foda, é um combatente muito competente, é um dos heróis mais habilidosos no combate corpo a corpo, mas na verdade foi só nessas primeiras edições do Capitão América aqui, depois da criação dos Vingadores, depois ele voltar para o presente, que realmente eu vi amostras dessa noção, eu vi amostras dessa competência que ele tem. E por que isso acontece? Porque a forma como as histórias dos quadrinhos eram narradas nessa época, as batalhas eram mais paradas, você tinha mais coisas mais rápidas. Então, quando eu vi essa cena aqui do Capitão América lutando contra esses vários caras ao mesmo tempo, teve um diferencial muito grande em relação a, por exemplo, o Demolidor lutando, ou Homem-Aranha lutando. Pelo menos eu senti isso. E eu vi que realmente aqui o Capitão América apresentado aqui não era não só um artista marcial muito bom, mas mas um estrategista muito bom. E isso porque ele não tem poderes, ele tem o soro do super soldado, né? Mas ele não tem poderes como o Homem-Aranha e como o Demolidor. Então ficou muito claro para mim essa diferença, essa amostra da capacidade dele. E acabou sendo uma revista que eu curti bastante, por causa de eu ver numa época em que a forma de contar quadrinhos era diferente, era talvez, entre aspas, essa não é uma boa palavra para escrever, mas mais rudimentar, mais antiquada, eu consegui ver muito melhor esse diferencial que quiseram colocar na forma como o Capitão América luta e vence os combates dele. Isso não acontece só nessa edição, mas também nas edições seguintes, em que ele novamente é atacado por bandidos, ele é atacado por criminosos várias vezes aqui.
enquanto ele está no presente. E tem uma aventura também que o Rick Flag ajuda ele. E é uma coisa que eu acho que talvez já tenha mencionado na revista dos Vingadores, eu acho que já, que o Rick Flag vira o sidekick do Capitão América. E isso era algo que eu não sabia, porque eu realmente... Não, eu acho que eu já tinha visto um comentário sobre isso na revista da Jessica Jones, a Elias, mas eu nunca tinha visto uma revista assim que diretamente o Rick Jones estivesse como sidekick do Capitão América. E isso, se eu não me engano, acontece pela primeira vez na revista dos Vingadores, e novamente isso é explorado aqui na revista do Capitão América. No entanto, não dura muito, mas não porque acontece alguma coisa com o Rick Flag ou com essa parceria entre ele e o Capitão América, mas porque quando chegamos na metade dessa revista, e aqui não são revistas do Capitão América, e sim tem o nome de Tales of Suspense, é esse mesmo nome? Tales of Suspense. Eu não me lembro o que era publicado antes dessas do Capitão América meio que assumiu o Tales of Suspense, mas quando a gente chega aqui em um terço da revista, o Capitão, eu ia dizer volta no tempo, mas não é o Capitão volta no tempo. A revista passa a abordar não as histórias modernas do Capitão América, mas retorna aos tempos em que ele estava na Segunda Guerra Mundial e vai contando as aventuras de Steve Rogers ainda na Segunda Guerra Mundial, muito antes dele fazer a ideia que seria congelado e iria eventualmente entrar para os Vingadores. E antes de chegarmos nisso, a gente vê algumas coisas interessantes, como, por exemplo, a introdução de Zemo. Cadê? Deixa eu ver aqui uma imagem interessante do Zemo. O Barão Zemo, que viria a ser um dos principais vilões do Capitão América, que é ele de roxo. E também é importante notar o Capitão América enfrentando comunistas, mais uma vez, no Vietnã. Vários heróis eles deram uma passadinha no Vietnã. Eu acho que o Homem-Aranha não foi pro Vietnã, mas ele enfrentou comunistas. Depois teve os X-Men, não foram pro Vietnã. Os Vingadores também não, mas outras revistas que eu já li, que vou comentar mais pra frente, teve aventuras no Vietnã e praticamente todos os heróis enfrentaram comunistas. E aqui a gente tem o Capitão América no Vietnã, com bem estereótipo de oriental, como era feito na época. E aí eles misturam Vietnã com japonês, colocando ali tipo um lutador de sumô, enquanto o Capitão América salva um nobre soldado americano das garras dos comunistas, e esse tipo de história que era contada na época em que era basicamente a Guerra Fria. E depois disso o Capitão América impede uma fuga de uma prisão meio que de segurança máxima, inclusive uma edição muito boa também mostrando a capacidade marcial e intelectual do Capitão América em bolar estratagemas. E então a gente retorna para as histórias da Segunda Guerra Mundial, que tem os lados interessantes dela, de ver as aventuras do Capitão América com o Bucky lá na Segunda Guerra Mundial, muito antes de a Marvel sonhar em transformar o Bucky em soldado invernal. Eu acho que aqui ainda não tinha aparecido a Sharon Carter. É que tem um tempinho que eu li essa HQ e tô comentando ela. Mas eu acho que tem uma aparição da Sharon Carter, mas posso estar enganado. Provavelmente a primeira dela também. Mas isso aí é uma coisa que eu tenho que até pesquisar, que eu não tô tão ligado nisso. Deixa eu ver se aqui tem alguma menção. Não tem, pior que não tem nenhuma menção Sharon Carter. Sharon Carter. A gente tem o surgimento de Sharon Carter, Agente 13. Eu nem me lembro da edição que ela aparece, mas é uma edição que ela trabalha com um pouco de espionagem também, e o Capitão América acaba salvando ela, porque era isso que personagem feminino praticamente só servia para isso, infelizmente, na época. E a gente tem participações, não vou dizer que ilustres, mas participações também na histórica. Mas Hitler aparece na HQ. Tem uma cena que o Hitler aparece, claramente Hitler. Aqui. O Führer. E é justamente na edição que tem o surgimento do maior vilão, do que viria a se tornar o maior vilão do Capitão América, que é o Caveira Vermelha. Que inicialmente ele não tinha uma cara de caveira realmente, mas era uma máscara que ele usava. E, inclusive tem outro personagem que usa a máscara do Caveira Vermelha meio que para enganar o Capitão América. E na verdade o Caveira Vermelha já vai sendo estabelecido realmente como o principal vilão
do Steve Rogers, porque ele aparece em 2 dessas edições. Meio que semelhante, eu acho, ao que aconteceu com o Magneto, que foi, ele apareceu em 2 ou 3 HQs dos X-Men, e aqui do Capitão, e é um dos grandes, o maior vilão dos X-Men, ou anti-herói dos X-Men, ou X-Men, ou líder dos X-Men, já que ele foi várias coisas ao longo da história. E aqui também o Caveira Vermelha se mostra uma ameaça, digamos, uma grande ameaça ao Steve Rogers. Mas enfim, essa aqui foi uma HQ que eu gostei muito de ler, eu não sabia exatamente o que eu ia receber, mas eu curti muito a leitura. Gostei dessas primeiras aventuras do Capitão América. Eu prefiro ele no presente do que na Segunda Guerra Mundial. Quer dizer, no presente não, na era junto aos outros personagens da Marvel do que ele na Segunda Guerra Mundial, mas foi interessante ver a introdução do Caveira Vermelha, ver aventuras dele com o Bucky, que eu ainda não tinha visto, não tinha lido nada das aventuras originais dele com o Bucky, e também a introdução de Sharon Carter, e aí são coisas que foram muito importantes para a mitologia do Capitão América, que foram utilizadas depois, mesmo quando ele está no presente, junto com o pessoal lá dos Vingadores e tudo mais. Mais fácil falar presente, né, já que é presente para as HQs. Mas enfim, espero que tenham curtido esse meu vídeo. Eu vou continuar trazendo vídeos aqui falando sobre essa coleção clássica Marvel. Na verdade eu vou adiantar a leitura. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, a Panini lançou até a 26, mas eu já li até a 14 e eu pretendo estar basicamente terminando uma gravando até conseguir ficar em dia com as HQs, tanto com a questão pessoal para estar acompanhando os lançamentos, quanto para estar também lançando aí vídeos mais próximos de lançamento e que vão acabar sendo mais interessantes para quem estiver procurando material sobre essas revistas. Mas eu vou ficando aqui, espero que tenham curtido o vídeo e até o próximo, onde eu vou trazer aqui, eu vou gravar logo em seguida na verdade, o Coleção Clássica Marvel volume 8, Homem de Ferro volume 1. E é isso, vou ficando aqui e até o próximo vídeo.